desgraça de time! Eu hoje, se eu tivesse algum parente, algum filho, eu ia dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória não. Não sei porque você se foi. Fantástico. Sejam muito bem-vindos ao Série de Desgraça! Seu resumo semanal da melhor divisão do Brasil, a quarta divisão. Aquela onde nós temos times que tomam de 7 praticamente toda semana. A divisão que já tem 4 das 8 maiores goleadas da história da Série D. Antes de mais nada, não teve live na sexta-feira por motivo de força maior, mas tem um resumo agora. Nosso colega Douglas não pôde participar, mas a gente cobra aqui. Para começar, Daniel Dalense. Olá, saudações a todos. Bem, tivemos mais uma rodada da Série D. No grupo 1, olha, eu havia dito tem 2 semanas, se não me engano, que esse grupo estava virtualmente decidido. Os 4 primeiros, Bragantino, Galvez, Faixa e Rio Branco, estavam com uma vantagem enorme em relação aos demais times. Mas o Independente, aquele que começou com 5 jogos, 5 derrotas, começou a ganhar de todo mundo. E já passa a ter chances reais de classificação. E vou te dizer, se classificar, o time pode ir longe. Porque ele é disparado o melhor time do grupo no momento. Se for pegar os últimos resultados, os últimos 6 jogos, são 4 vitórias e 2 empates. Aqui começou com 5 jogos, 5 derrotas. Uma recuperação realmente fantástica. Vou começar então justamente falando dele, que jogou neste fim de semana contra o Faixa. O Faixa, ele vinha de 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, atropelando todo mundo. A Independente Tucuruí recebeu o Faixa e venceu por 1-0. Gol de Joãozinho. Mais uma vitória para o Independente. Está chegando. Isso até porque alguns outros times não fazem muito serviço de casa. O Rio Branco, por exemplo, empatou 1-1 com o Galvez. Se tivesse vencido, teria conseguido chegar aos 20 pontos que hoje o Galvez tem, mas ficou só no empate 1-1. Lembrando que o Rio Branco não teve, né, o goleiro Bruno para esse jogo. E tivemos também por esse grupo o Bragantino do Pará empatando em casa, em Bragança, lá no Pará, com o Ji-Paraná em 0-0. Um jogo que, se o Bragantino ganha, praticamente ele garante classificação. Não seria matemático, mas aqui 99,99% de chance de classificação. Um empate feio, né, contra o Ji-Paraná, que vinha uma sequência incrível de derrotas. 4 derrotas seguidas. E para fechar a rodada, o confronto entre 2 times que realmente já não tem mais o que fazer. Atlético Acreano e Vilhenense, empate em 2-2. O Atlético Acreano fez 1-0. O Vilhenense virou o jogo. E no finalzinho, o Atlético Acreano empatou. O Atlético Acreano, ele tem 7 empates em 11 jogos e não ganhou de ninguém. São 7 empates e 4 derrotas. A classificação do grupo é a seguinte: o Bragantino lidera com 21 pontos. Em segundo, o Galvez com 20. Em terceiro, o Faixa com 19. Em quarto, Rio Branco com 18. Em quinto, Independente com 14. Veja só, o Independente estava acho que 8, 9 pontos atrás. Começou com 5 jogos, 5 derrotas. De repente, está encostando. Está a 4 pontos apenas do Rio Branco, que é o quarto colocado. E vem atropelando todo mundo. Aí nós temos 3 times que já estão eliminados. O Ji-Paraná com 9. O Vilhenense com 8. E o Atlético Acreano com 7. O Atlético Acreano que não ganhou de ninguém. Agora é interessante que ele não é o time com mais derrotas no grupo, né? Tem 3 times que perderam mais: o Independente, o Ji-Paraná e o Vilhenense. O Ji-Paraná perdeu 6 vezes já. Agora, olhando a próxima rodada, teremos Ji-Paraná e Independente. Um bom jogo para o Independente ganhar, né? O Independente vencendo esse jogo contra um time já eliminado. Chega a 17 pontos, já fica 1 ponto do Rio Branco, e vai torcer para o Rio Branco não vencer o outro eliminado, que é o Atlético Acreano, que é outro jogo de sábado, Atlético Acreano e Rio Branco. Teremos, ou melhor, na sexta-feira, porque não tem, né, tem eleição no domingo, então não tem rodada no domingo. Em vez de ser sábado e domingo, é sexta e sábado. Então, no sábado, teremos Vilhenense e Galvez aí para carimbar sua classificação, e teremos Faixa e Bragantino, Faixa tentando aí se aproximar mais da classificação, Bragantino praticamente aí para selar também a sua passagem para a próxima fase. Agora vamos ao grupo 2, que é outro grupo que eu falei tem 2 semanas, 10 dias mais ou menos, que estava praticamente decidido. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, sinceramente. Continua aí bem encaminhado para a classificação dos 4 primeiros,
mas a gente já tem o Altos classificado matematicamente. O Altos está classificado para a próxima fase. Dos 11 jogos, venceu 9, o time que vem atropelando nesse grupo. E nós tivemos um jogo que foi colocado para quarta-feira. Quarta-feira a gente vai ter uma partida desse grupo, que originalmente seria nesse final de semana. Bem, mas vamos primeiro aos 3 resultados, já que o confronto entre Santos Amapá e São Raimundo de Roraima foi adiado. Nós tivemos o River do Piauí vencendo 2-1 o Motoclube. Elas são 2 times que têm vários jogadores que atuaram no futebol baiano nos últimos anos. Tanto que o River venceu de virada esse jogo, um confronto entre duas equipes que até jogaram a Série C recentemente. O River venceu de virada por 2-1, o Motoclube fez 1-0 com o Wallace. Mas Diego Aragão, ex-Itabuna, ex-Vitória da Conquista, ex-Fluminense de Feira, ex-quase todos os times da Bahia, empatou o jogo e no finalzinho o Max fez 2-1 para o River. Lembrando que o Motoclube teve um jogador expulso, o Wesley Heisemann, foi expulso e aí facilitou um pouquinho para o River. Grande vitória do River, importantíssima, 2-1. O Altos continuou a sua caminhada de vitórias, fez 3-1 no Juventude do Maranhão. Manuel, Juninho, Arcanjo e Thiago Silva fizeram no primeiro tempo já 3-0, atropelou. Aí depois diminuiu o ritmo e o Juventude diminuiu no segundo tempo, 3-1, gol de Kleber. Para fechar essa rodada, nós tivemos o Sinop jogando no Mato Grosso, jogando em casa, e perdendo no Baré por 3-2. Sinop definitivamente eliminado. Aliás, o Sinop é uma máquina de derrotas. É impressionante como esse time perde. Perdeu mais uma agora, 3-2. Só que é aquele time que não perde muito de goleada. Né? Perde geralmente por um gol de diferença mesmo. O Sinop chegou a fazer 1-0 com o José Edinaldo, mas Elson Luiz, batendo o pênalti, empatou para o Baré. O Ellison Petinha, já sinalizei ele aqui em outras ocasiões, empatou 1-1. O Osias, não é Oséias, é Osias, ele fez 3-1 e no finalzinho, nos acréscimos, o Sinop diminuiu com o Alan Ferreira. Então a situação desse grupo é a seguinte, vamos lá. O Altos lidera, 27 pontos, primeiro lugar. Eu diria até que o primeiro lugar já está garantido, mais do que a classificação, o primeiro lugar também já está garantido, vai ser do Altos. Segundo lugar está o River do Piauí com 20 pontos, então Altos 27, River 20. O Motoclube aparece com 18. O Juventude do Maranhão, que perdeu 2 seguidas, agora aparece com 17. E aí a gente tem o Baré de Roraima com 13. Só que o São Raimundo de Roraima, também lá de Boa Vista, ele tem 12 pontos com jogo a menos. Se ele venceu já eliminado o Santos Amapá, essa partida aqui tem a menos, joga lá em Macapá, no Zerão, ele consegue chegar a 15 pontos e fica 2 pontos do Juventude. O Juventude é aquele time que começou mais ou menos, de repente surpreendeu, ganhando várias seguidas, e agora voltou a cair um pouquinho de produção, parou nos 17 pontos. Então é um grupo que basicamente o Alto está classificado em primeiro, River e Motoclube devem classificar, o Juventude tem que tomar um pouco de cuidado, o Baré e o São Raimundo de Roraima ainda respiram. Eu havia até dito, a última vez que eu participei aqui, que o Baré e o São Raimundo, naquela rodada seguinte, eles tinham que ganhar o jogo deles. Senão, estariam fora e eles ganharam. O Santos Amapá aparece com 8 pontos, está fora, e o Sinop tem 6 pontos. O Sinop tem a campanha oposta do Altos. O Sinop podia se chamar Baixos, né? Porque o Altos está realmente em alta, 9 vitórias e 2 derrotas em 11 jogos, e o Sinop está em baixas, porque ele tem a campanha oposta, tem 2 vitórias e 9 derrotas. Em vez de 9-0-2, aqui ninguém empatou desses 2 times, tem 2-0-9. E a diferença de gols também é bem semelhante. O do Altos é mais 13 e do Sinop é menos 13. O Altos fez 24 gols, o Sinop sofreu 22. O Altos sofreu 11 e o Sinop marcou 9. Então, aí campanhas quase que opostas. Na próxima rodada, o Motoclube recebe o Altos para tentar garantir a sua classificação. O São Raimundo de Roraima, depois de jogar essa partida que tem a menos, fora contra o Santos, vai receber o Baré. Aí vai ser um jogo que é vida ou morte para os dois. Os dois vão ter que ganhar esse jogo. Confronto direto para ver quem é que vai disputar com o Juventude essa quarta vaga. Se bem que o Motoclube também não está classificado ainda, né? Juventude vai pegar o River. Seria bom o Juventude vencer esse jogo, porque se ele perder, por exemplo, não tem jeito. O Baré ou São Raimundo vai colar nele. E para finalizar, teremos Santos contra Sinop. O jogo dos 2 últimos. Vamos ver se o Sinop consegue aí algum resultado positivo, porque realmente a situação está crítica. O panorama dos grupos 1 e 2 foi esse.
Muito bem, vamos para o Nordeste, grupos 3 e 4, a começar com 3 jogos no sábado, 1 jogo no domingo. Primeiro jogo no Barretão, 3 horas da tarde de sábado, Globo 1, Salgueiro 1. O Globo alcançou a 9ª partida sem ganhar. O Globo abriu o placar no primeiro tempo. Primeiro, o Salgueiro ficou sem César Tanaka, Bruce e aquele Ciel, o Daniel, que é torcedor do Fluminense, vai lembrar bem, e todos contundidos, não jogaram pelo... Eu vou lembrar, Salgueiro. mas não bem. Não bem. Vai lembrar bem, não necessariamente positivamente. É um jogador, sinceramente, que é um ícone do Fluminense, porque ele perdeu um gol sem goleiro tipo David. Então, todo torcedor do Fluminense, quando fala de Ciel, lembra daquele gol que ele perdeu. Grande momento, só posso dizer isso. No primeiro tempo, já no finalzinho, 44, 45, o Globo abriu o placar com o Aleph. Veio um lançamento, o companheiro dele dominou, o goleiro saiu mais ou menos, ele empurrou. E aí, isso, o Globo foi quem amassou chance no primeiro tempo, tal, fez o gol, foi pro intervalo ganhando. Já no segundo tempo, Daniel Passira, assim esse é o nome dele, aproveitou o cruzamento e escorou. E no final do jogo, Hugo do Salgueiro deu uma bicuda em Juliel. Juliel devolveu com um soco na nuca de Hugo. Os dois foram expulsos e o Globo praticamente nada, 9 jogos sem ganhar, ganhou as 2 primeiras partidas, depois nada. Já o Salgueiro está muito perto da vaga. Na hora que eu for falar a classificação, eu explico o que é que eles precisam para classificar. Outro time que está muito perto da vaga, o Floresta. O terceiro colocado, Floresta, recebeu o 4º Campinense e ganhou de virada. Primeiro tempo, movimentado, mas sem bola na rede. No início do segundo tempo, logo no primeiro lance, Matheus Regis faz jogada pela esquerda, toca, companheiro dele chuta, o goleiro dá rebote, ele sem goleiro faz 1-0. Logo no primeiro minuto. Aos 5, cruzamento da direita, Eduardo cabeceia e o goleiro do Campinense engole um peru. A bola era para ele encaixar e passou assim do lado, um frangaço. 1-1. E ficou nisso até o último lance. Outra falta cobrada da direita. O Alisson desvia, o primeiro jogador desvia, o Wellington, o goleiro, faz uma defesaça mesmo, aquela bola de susto. Quem viu o Sampaio correr vitória muito parecida com a defesa de Ronaldo. E a bola ainda foi pro lado. Só que era no pé de Alisson, que sem goleiro empurrou. O Floresta, com a mesma pontuação do Salgueiro, está quase classificado. E o Campinense está ali na briga. Terceiro jogo, primeiro classificado do grupo. Afogados 0, América de Natal 4. 7 vitórias e 1 empate. Depois da terceira rodada, quando começou 2 empates e 1 derrota, essa é a campanha do América de Natal. O América de Natal, no primeiro tempo, abriu 3-0. Não, abriu 2-0. 21 minutos, Augusto aproveita cruzamento de escanteio e abre o placar. O mesmo Augusto sofre pênalti aos 40, que Dione dá uma pancada no canto, o goleiro não alcança. Aí no segundo tempo, Romarinho cobra a falta para a área, aquelas faltas laterais que ninguém desvia e morre no gol. Foi essa a bola. A bola da intermediária para cruzar, alguém desviar, ninguém desviou, entrou no canto. E aos 46, Augusto cruza para o Alex Pernambucano, que domina e toca por debaixo do goleiro. O artilheiro deixa o dele e o América está classificado matematicamente. E no último jogo, zebra, Guarani de Sobral 0, Atlético Cajazeirense 1. Guarani de Sobral em crise. Torcida já pichou, acobou a paz, queremos jogador, diretoria Jim Carrey e tudo mais. Inclusive, eu ouvi relatos realmente do torcedor do Guarani de Sobral puto com a atuação do time. O Atlético Cajazeirense, que tinha 3 vitórias em casa e mais nada de ponto, ganhou a primeira fora no estádio do Junco. Esse foi o único jogo do domingo, 3 horas da tarde. O único gol aparece um cruzamento da direita rasteiro, Bruno Gonçalves de carrinho faz. E no segundo tempo, o goleiro Heimerson comete pênalti, só que Luizão bate e o mesmo Heimerson defende. Nisso, como ficou o grupo? Classificado a América de Natal com 24 pontos, já que o 5º colocado, Atlético Cajazeirense, só tem 12, pode somar mais 9, iria a 21. Salgueiro e Floresta com 20 pontos, Campinense com 13, Atlético Cajazeirense com 12, Globo com 11, Afogados com 10, Guarani de Sobral com 9. Qual a situação do grupo? América de Natal classificado, Salgueiro e Floresta quase. Se o Floresta empatar com o Atlético Cajazeirense na próxima rodada, já tira a chance de perder essa vaga para o Atlético Cajazeirense. E aí só dependeria do Globo não ganhar do Afogados. Então eles podem... O Salgueiro, que é o que joga atrasado, pode se classificar sem entrar em campo.
E o Floresta pode se classificar já na sexta. Esses dois times têm 20 pontos. A diferença é que o Salgueiro tem 2 gols a mais de saldo, sofreu 2 gols a menos. Ambos os ataques fizeram 14 gols, só que o Salgueiro fez 6, ou sofreu 6, o Floresta sofreu 8. E o Campinense com 13 pontos, 12 do Atlético Cajazeirense, 4 vitórias e 7 derrotas, não tem empates. 11 do Globo, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 10 do Afogados, 9 do Guarani de Sobral. Próxima rodada, sexta-feira, Globo e Afogados, confronto diretíssimo. Quem ganhar ainda está na briga para pegar a vaga. Quem perder, fica muito difícil classificar. Campinense e Guarani de Sobral. O Campinense precisa ganhar para tentar abrir espaço contra o Lanterna. Atlético Cajazeirense e Floresta. Um empate ou a vitória do Floresta classifica o time cearense. Esse jogo que vai ser na Paraíba. Esses 3 jogos na sexta-feira. E no sábado, Salgueiro e América de Natal. América de Natal já classificado, tentando manter a liderança. Manter, praticamente garantir. E o Salgueiro querendo sua vaga já. Matemática, a depender dos resultados, já pode entrar em campo classificado. Já no grupo 4, não temos classificados. Mas tivemos um placar muito interessante. É o último jogo que eu vou comentar. Começamos com Frei Paulistano 1, Coruripe 1. No Titão, em Frei Paulistano está praticamente eliminado. Eu explico na hora que eu vou falar a classificação. Um empate que foi ruim para o Coruripe, que não conseguiu se aproximar do G4, e para o Frei Paulistano, que precisa de um milagre para classificar. O time sergipano abriu o placar aos 42 do segundo tempo, com o Dinda aproveitando o cruzamento da direita. E 2 minutos depois, 44 do segundo tempo, falta cobrada na área, o goleiro saiu completamente perdido e Vini desviou de cabeça, empatando o placar. Esse jogo foi o único jogo do sábado. No domingo, 3 horas da tarde, no confronto do Invicto Central, que era a empatativa, e no resto são 3 vitórias. E o líder, e só com uma derrota ABC, aconteceu o resultado mais provável. 0-0 no... Deixa eu pegar o nome do estádio aqui do Central, no Lacerdão, em Caruaru. O jogo teve algumas movimentações, com Joelson do Central tendo 2 gols anulados por impedimento, e o Elefante, o ABC, acertou 2 bolas na trave, mas nenhuma bola contou como gol, 0-0. Na Arena das Dunas, também no domingo, 3 horas da tarde, o empate em 1-1 que não mexeu nas posições do grupo. Conquista continua em quarto e o Potiguar continua fora da zona de classificação. Diego Viana abriu o placar para o time macho, que é o Potiguar, aos 21 do segundo tempo, com a cobrança de falta no ângulo, e aos 41 minutos, cruzamento na área mal afastado pela defesa, e o artilheiro Léo empatou o jogo para o Bode. Bode? Oi. Ô, Thiago, só te corrigindo rapidinho, o jogo foi no Frasqueirão. É verdade, o jogo foi no Frasqueirão, é que eles estavam jogando mais na Arena das Dunas. Foi isso mesmo, foi no Frasqueirão. Que eles estavam mandando na Arena das Dunas, eu fiquei com a Arena das Dunas na cabeça. E o último jogo, se na nossa querida Série C de Carniça, nós tivemos o Botafogo da Paraíba aplicando 7-0 no rebaixado, já matematicamente, Imperatriz, o já eliminado matematicamente Jaciobá também queria ter a vergonha dele. Itabaiana 7-0 para o Jaciobá, Netelvino Mendonça e Itabaiana no Sergipe. Como foi o jogo? Primeiro tempo, 5 gols já. O William recebe cruzamento da esquerda, domina e enche o pé, abrindo o placar aos 14 minutos. Aos 18, Thiago Santos recebe nas costas da defesa, carrega, toca na saída do goleiro. Aos 31, Ila Cruz e Thiago Santos de Peixinho marca o terceiro. E Thiago Santos garantiu seu hat-trick. Se ele quiser entrar em contato para pedir música, aí te dá um jeito. Thiago Santos aproveita rebote e furada do companheiro. Primeiro teve um rebote que o goleiro deu. Depois teve uma furada do outro companheiro dele e empurrou pro gol vazio, completando o hat-trick. Aos 38 minutos, o William recebeu o passe de Alexandre, para fazer o 5-0 no primeiro tempo. Mas o Jaciobá não é a pior defesa por qualquer motivo. No primeiro minuto do segundo tempo, Ila carrega, toca para Alexandre dentro da área, o camisa 10 empurra para fazer o sexto. E aos 35, cruzamento da direita, Birungueta dribla o zagueiro, recebe a bola, dribla o zagueiro e fecha o placar 7-0. Lembrando, na segunda rodada,
o Jaciobá tomou 7-0 no Frasqueirão do ABC. Só para avançar aqui também, eu vou passar só as goleadas que eles sofreram. Na 11ª rodada, que foi agora, eles tomaram esse 7-0. E na 9ª rodada, em casa, eles tomaram 7-3 do Potiguar. Então, um time que só em 3 jogos tomou 21 gols. E aí eu fiz uma pequena estatística aqui. O Jaciobá sofreu 9 gols do Itabaiana, tomou 7 agora e já tinha tomado 2 na ida. 6 gols do Conquista, 3 em cada jogo. 10 gols do Potiguar, 3 na ida, 7 na volta. 3 gols do Coruripe. O único jogo que eles não tomaram gol foi um 0-0, mas eles perderam outro jogo. 3 gols do Frei Paulistano, que só teve um confronto. 7 gols do ABC, que ainda vai enfrentar eles. E 2 gols do Central, que ainda vai enfrentar eles. Como dito, só o Coruripe conseguiu uma proeza de não marcar gols contra esse time num 0-0 no primeiro jogo deles. Mas no segundo, eles foram a forra e meteram um 3-1. E aí, como é que tá a classificação? O Itabaiana agora é líder pelos gols marcados. Eles e o ABC têm 20 pontos, mesmo número de vitórias, só que o Itabaiana tem 27 gols e o ABC 16 gols. O ABC só sofreu 3 gols na competição. O terceiro é o Central com 17, o quarto é o Conquista com 16, o quinto é o Coruripe com 15, o sexto é o Potiguar com 14. Então, Itabaiana e ABC estão mais próximos da vaga, que o Coruripe está a 5 pontos, faltando 3 jogos, só que Central, Conquista, Coruripe e Potiguar estão no bolo. E Frei Paulistano com 7 precisa de um milagre, muito provavelmente está eliminado, mas matematicamente ainda tem chance de alcançar o Conquista. Até porque o saldo é próximo e eles ganhando 3 partidas, Conquista perdendo 3, eles empatariam o número de vitória. E o Jaciobá com 4 pontos não alcança mais. O G4 está matematicamente eliminado. Frei Paulistano deve morrer nessa rodada. E quais são os jogos? Temos um jogo quarta-feira. Quarta-feira, 3h30 da tarde, em Frasqueirão, ABC e Conquista. Conquista que não ganha 4 jogos, 3 empates e 1 derrota, hein? Na sexta, 3h da tarde, Central e Potiguar. Então, no mesmo horário, no Gerson Amaral, Coruripe e Itabaiana. E 4h da tarde também na sexta-feira. Então, esse grupo define na sexta o confronto dos piores e basicamente dos eliminados no Municipal de Arapiraca, Jaciobá e Frei Paulistano. Bom, esses foram o grupo do Nordeste. Vocês estão vendo que o nosso colega Douglas não está participando. Então, eu vou fazer um pequeno sobrevoo aqui. Não vou poder falar quem fez os gols e tal, mas vou falar os resultados e o grupo. Primeiro jogo no sábado, 4h da tarde, e a Aparecidense empatou em 1-1 com Goianésia. No mesmo horário, no Lutero Lopes, o União Rondonópolis bateu o Real Noroeste. Resultado que bota o União Rondonópolis ainda na briga. O Operário de Várzea Grande perdeu para o Vitória no confronto dos piores, 1-0. E hoje, às 3 da tarde, hoje segunda-feira, o dia da gravação, o Goiânia bateu o Águia Negra por 4-0. No que é que isso deu? A Aparecidense líder com 22 pontos. Em segundo, Goiânia com 19. O Goianésia também com 19 em terceiro, perde no saldo, por ter 2 gols sofridos a mais. E o Real Noroeste com 16 pontos. O Águia Negra, com a derrota de hoje, ficou com 13. Então, a Aparecidense está classificado. Por quê? Porque matematicamente classificada já. eu estou olhando aqui a diferença de 19 gols de saldo. Mesmo que empate no de vitória, não vai tirar. Está classificado. União Rondonópolis com 11. Então, Goiânia e Goianésia estão muito perto da vaga, mas não dá para garantir. O Vitória com 10, ainda está na briga, está 6 pontos no Real do Noroeste. O Operário com 9. Mas eu acredito que União Rondonópolis, Vitória e Operário não vão para lugar nenhum. Vai ser a briga ali entre Real Noroeste e Águia Negra. Próxima rodada, sexta-feira, o Vitória recebe o União Rondonópolis, no Salvador Costa, em Vitória. No Olímpico de Goiânia, o Goiânia recebe a Aparecidense, confronto que pode catapultar o Goiânia para a liderança, caso o Goiânia vença por 3 gols de diferença, que eles passariam no saldo. O Real Noroeste, no sábado, 3h da tarde, no estádio Águia Branca, recebe o Operário. Real Noroeste
pega o Lanterna, a chance de se recuperar e de adiantar seu lado contra a vaga. E o Águia Negra, no ninho da Águia, recebe o Goianésia. Confronto esse que pode decidir até o grupo, né? Se o Águia Negra perde e o Real Noroeste ganha, já ficam 6 pontos, faltando 2 jogos, com saldo ainda a favor de Goianésia, Goiânia, Real do Noroeste. Então pode acabar esse grupo na próxima rodada. E o grupo 6, o grupo dos meus baianos e o grupo dos mineiros de Douglas. Primeiramente, o Tupinambás, em queda livre, empata com o Vila Nova. Vila Nova que, como diz Douglas, não sabe como é que tem 9 pontos. Esse jogo que foi no Municipal de Juiz de Fora. Resultado ruim para os dois. No sábado, na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira pegou o bônus Palmas, aplicou 5-0, fez o que devia fazer, só não está na zona de classificação por um pequeno detalhe do último jogo. Temos um novo nível no grupo. O Atlético Alagoinhas foi completamente dominado pelo Brasiliense. Tomou um 3-0 assim, categórico. Jogo esse que, inclusive, se eu bem lembro, teve a expulsão do atleta Zelov. Vou até conferir aqui. O Brasiliense teve um expulso, não sei se foi o Zelov, mas teve um expulso. É isso. Se eu bem lembro, foi Zelov. E se eu bem lembro... Cadê? Deixa eu olhar aqui. Os gols aqui do Brasiliense, Maicon Assis, Luquinhas e Diogo. Eu vou procurar, enquanto eu falo aqui, porque o Brasiliense assumiu a liderança. Porque o Gama empatou com a Caldense em 0-0. Vou procurar aqui quem foi expulso na súmula. Me deem um minuto aqui. Inclusive, só um adendo, Caldense mais uma dessas situações curiosas, né? Assim como o Independente por ir lá no grupo A, Caldense que começou muito mal a Série D, acho que não venceu, perdeu os 4 primeiros jogos, alguma coisa assim, até tem que voltar aqui e dar uma olhada, mas agora embalou, engrenou, trocou de treinador e parece que vai classificar, né? Encaminha, na minha opinião, claro que tem a briga ali, tá bem afunilado ali, mas é um dos times que tá bem cotados aí para classificar. Só para ser exato, Richard, a Caldense fez... A Caldense empatou na terceira rodada. Não, na terceira rodada contra o Tupinambás. Venceu na quinta rodada o Vila Nova. E aí, a partir da sétima rodada, a recuperação. Venceu 2 vezes o Palma, venceu o Bahia de Feira. Empata de novo com o Vila Nova. E agora empatou com o Gama. Eu tô aqui... Chegou a tomar 5 do Gama no primeiro turno, inclusive. Zelov foi expulso mesmo, viu, Thiago? Pois é. O Zelov expulso. Pelo que eu entendi, ele ainda fraturou a perna do atleta Maílson, que era o capitão da Atlético de Alagoinhas. Imagine. Cartão vermelho para Zelov. Vai ser desfalque na próxima rodada. Mas nesse grupo já temos 2 classificados. O Brasiliense com 26 pontos, matematicamente classificado. O Gamas com 26 pontos, matematicamente classificado. O terceiro colocado atrás de Alagoinhas tem 4 pontos do Bahia de Feira. Então tá bem perto da vaga. E a Caldense com 15 pontos. Tá perto da vaga. Esse empate botou a Caldense de volta. Agora tem um pequeno detalhe, né? O Bahia de Feira, que tem 1 ponto a menos, tem 14, por causa de um empate a mais que a Caldense tem 3 de saldo. A Caldense tem menos 8. Agora, o Bahia de Feira ainda pega o Brasiliense, né? Tem esse detalhe. Aí vem Bahia de Feira 14, Tupinambás com 14, perde do Bahia de Feira no número de vitórias. Vila Nova com 9. Dificilmente vai entrar na briga, já são 6 pontos para o quarto colocado. E o Palmas, que vai ser o Lanterna, 0 pontos. Pior saldo, uma das piores defesas, na pior só que o Jaciobá. Na próxima rodada, sexta-feira no Bezerrão, Gama e Vila Nova, 3 pontos para o Gama, com certeza. Sexta-feira no Newton Santos, no Tocantins, Palmas e Atlético de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas deve, se não garantir matematicamente, encaminhar a sua vaga. A Caldense recebe o Tupinambás na sexta-feira, às 7h30 da noite, no Ronaldão. E o Bahia de Feira vai até a Boca do Jacaré no sábado, pegar o Brasiliense. Muito difícil que o Bahia de Feira consiga vencer. Mas agora é o momento dos nossos grupos mais queridos, o Grupo do Sul. E para falar de Sul, um sulista, Richard Baluta. Primeiramente, boa noite. Mas vamos lá, começando de novo, boa noite. Vamos falar aqui dos grupos do Sul. E se a gente teve, vocês vão reparar aqui pelos resultados que eu vou trazer agora para vocês, que
Se no grupo 7 a gente teve um show de goleadas, uma média de quase 4 gols por jogo aí, no grupo 8 a gente teve uma média de meio gol por jogo, a gente teve 2 empates 0-0, um empate 1-1 e uma vitória de 1-0. Mas vamos lá, vamos começar a falar do jogo do Clássico Carioca, né? Clássico Fluminense. Lá no estádio Alair Correia, no glorioso estádio municipal Correão, lá em Cabo Frio. A Cabo Friense recebeu o Bangu e eu diria que tá feio pro Bangu. A situação ficou complicada. A Cabo Friense abriu o placar logo aos 4 minutos com o Silas. Com o meia Silas, né? Daí o Bangu ainda conseguiu se recuperar, teve um pênalti no segundo tempo, aos 21 do segundo tempo, pro Anderson Lessa bater, né? O experiente Anderson Lessa foi lá, bateu, fez 1-1, mas o Bangu foi castigado. Gustavo Lopes, no final do jogo, já aos 48 do segundo tempo, no último minuto de acréscimo, foi lá e fez o gol da Cabo Friense 2, Bangu 1. Resultado esse que praticamente classificou a Cabo Friense. Cabo Friense chegou a 22 pontos. A diferença em relação à Portuguesa do Rio, que tem 16, ficou em 6 pontos aí, faltando agora praticamente 3 rodadas, né? Então, faltando 3 rodadas, melhor dizendo. E então praticamente classificou a Cabo Friense aí, encaminha bem a sua classificação. E daí a gente teve outro jogo, que foi o Nacional de Rolândia, que recebeu lá no estádio Eric Jorge, no norte do Paraná, lá em Rolândia, recebeu a Portuguesa do Rio e tomou uma goleada. A Portuguesa do Rio aproveitou, o Nacional de Rolândia está eliminado, a Portuguesa do Rio aproveitou para fazer saldo, né? E não tomou conhecimento. Muniz fez logo aos 26, Chayenne fez aos 38, inclusive, nome curioso. Chayenne aqui no sul é nome de moça. Mas ali é nome de jogador de futebol, né? Pode falar uma coisa, Richard. Eu tinha até esquecido o microfone aberto, ainda bem que eu não falei nada. Mas o Chayenne, ele estava certo de ir pro Fluminense. Ele se destacou no Campeonato Carioca. Até a pandemia. Até a pandemia. Só que aí teve a pandemia, a negociação acabou não saindo. Mas ele ia pro Fluminense. Ele é chamado de Chay, né? O nome é Chay, mas é chamado de Chay. O que eu acho que é pior ainda, né? Convenhamos. Acho que Chay é pior que Chayenne. Mas vamos lá. Eu prefiro ser Chay, velho. Chay. Chayenne é muito feminino, né? É diferente, né? É a marca dele. Inusitado. E daí a gente teve o Adriano. A noite foi do Adriano, né? Noite não, foi sábado à tarde esse jogo. Mas o dia foi do Adriano. O Adriano foi lá e meteu logo 3. O show dele começou aos 45 do primeiro tempo ainda. Fez o terceiro gol da Portuguesa. Daí, aos 19 do segundo tempo, ele fez o segundo gol dele na partida e o 4º gol da Portuguesa. E aos 45 do segundo tempo, ele fechou o caixão. 5 para a Portuguesa do Rio, 0 para o Nacional. Nacional que, na minha opinião, tecnicamente, o Nacional deve ser o time mais fraco dessa Série D. Por quê? Porque o Nacional ele tá na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Se você pega a segunda... Eu até tomei conhecimento de pegar essa tabela da segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Nacional ele tem, acho que em 6 jogos, 5 pontos, alguma coisa assim. É um time que luta para não cair na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Inclusive... Perdeu o clássico com o Rolândia na semana passada, se não me engano. Isso. Quer dizer, clássico... né? Regional. E é um time muito fraco. Um time, tecnicamente, eu já vi alguns jogos, assim... É um time, eu diria que é um time quase amador, eu diria assim. É um time muito fraco, tecnicamente. E tá eliminado. Tá oficialmente eliminado, né? 5 pontos, tá matematicamente eliminado, não tem mais chance nenhuma. Assim como o Toledo, que também tomou uma goleada. Vocês vão ver que essa rodada não foi a rodada dos paranaenses, porque os 3 tomaram goleada. Agora o Toledo tomou goleada da Ferroviária. Ô, Richard. Oi. Richard, só uma coisa, eu abri aqui a tabela do Campeonato Paranaense. O Nacional tem 1 empate e 5 derrotas em 6 jogos, tem 1 ponto. Sim.
É Vai uma pegar o campanha. vice-lanterna Batel, que tem 2 pontos na próxima rodada. Tem mais 3 jogos para fazer. Beleza, vamos seguir então. A Ferroviária lá no estádio Fonte Luminosa. Agora só, desculpa interromper, mas será que ele vai bater o Batel? Eu acho que o Batel vai passar a Rolândia. Vai passar batido. Eu seguindo lá em Araraquara, né? Na fria cidade de Araraquara, quase não é quente em Araraquara. Às 6 horas da tarde, do sábado ainda, né? 5-1 para a Ferroviária. A Ferroviária classificou também. Matematicamente já está classificada a Ferroviária. Essa Ferroviária que é um baita de um time, cara. É um time muito bem montado, é um time muito bem que joga bola mesmo. Tecnicamente, taticamente, é um time bem legal aí dessa série D. E a Ferroviária abriu o placar logo aos 2 minutos. O Toledo, que já é uma maravilha de um time, né? Foi lá e fez o gol contra com o zagueiro Coutinho, que não é aquele Coutinho, não é o outro Coutinho, o colega do Pelé, é outro Coutinho, é o Coutinho paranaense, que é ruim pra caramba. E fez gol contra logo aos 2 minutos do primeiro tempo. E daí começou, a Ferroviária passou o carro. Thiago Marques, que foi o dono do jogo, também marcou 3 gols nesse jogo, assim como o Adriano lá no jogo da Portuguesa. Fez gol aos 11, aos 41 e também aos 5 minutos do segundo tempo. Fez os 3 gols dele e daí ainda sobrou tempo pro Dudu Vieira fazer o 5º gol da Ferroviária. O 5º gol da Ferroviária, estava 5-0 para a Ferroviária nesse momento, aos 39 do segundo tempo. E daí nos acréscimos, um pênaltizinho bem mandrake, bem maroto ali para o time do Toledo, para não ficar tão feio, né? O Toledo foi lá e converteu com o Felipe Recife e ficou nisso. Ferroviária 5, Toledo 1. Toledo que tem uma campanha horrorosa também, 1 ponto em 11 jogos. É um time muito fraco, Inclusive perdeu para o Nacional. É incrível isso. A única vitória do Nacional na competição foi justamente em cima do Toledo. E é isso, né? Os paranaenses caem abraçados. Os 2 times já estavam eliminados já na rodada passada, se não estou enganado, matematicamente. Mas realmente a campanha é aquele tipo de coisa que a gente fala às vezes aqui. Tem que se repensar a CBF, principalmente, porque alguns times não têm condições de participar de Série D. Isso fica claro, a gente analisando aqui, times como Palmas, Sinop, Nacional, Toledo, esses times não têm condições de participar da competição, infelizmente. E para fechar, né, mais uma goleada que o Paranaense tomou. Mirassol, 5-2 no Cascavel, lá o jogo lá no Estádio Municipal de Mirassol. Os Coringas do Eduardo Batista, né? Foram lá e não tomaram conhecimento do Cascavel. Vinícius, o show começou até que tarde, né? Aos 36 do primeiro tempo, só que o Mirassol abriu o placar. O Vinícius Baraccioli. Esse time do Mirassol, inclusive, que é um time que tem como característica, eu já vi alguns jogos, o Mirassol é muito ruim criando. É um time que tem uma dificuldade imensa de criação. E abriu o placar aos 36. Mas aí começou no segundo tempo. Acho que o Eduardo Batista foi lá e deu uma motivada nos caras, né? Porque daí o Mirassol passou o carro. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Patrick fez o segundo. Daí a gente teve ali aos 13 do segundo tempo, Guilherme Melo, popularmente conhecido como Minho. Não é o nosso gordo, é o outro, é o atleta do Mirassol, não confunda. Talvez seja o nosso gordo, né? Inclusive, Guilherme Melo está assistindo a gente, esclareça isso aí pra gente. Você tá jogando no Mirassol, meu irmão? E daí fez ali o terceiro gol do Mirassol aos 13 minutos do segundo tempo. Cassinho fez o 4º gol do Mirassol aos 25. Aos 35, Gustavo Martins fez o 5º gol do Mirassol. Antes disso, um pouquinho antes, o William tinha descontado do Cascavel, né? Ainda quando estava só 4-0 pro Mirassol, né? O William fez o 1 ali, né? 4-1 pro Mirassol. Gustavo Martins foi lá e fez o 5º, 5-1. E Douglas Neto foi lá e fez o gol nos acréscimos. Ficou nisso, 5 para o Mirassol, 2 para o Cascavel. Cascavel que briga por vaga, inclusive está no G4 o Cascavel, né?
Mas essa derrota aí, eu diria que pode complicar o classificamento mais pra frente, a questão de saldo, né? Porque tá tudo muito embolado. Vocês vão ver agora que a classificação ficou da seguinte forma: Ferroviária com 23, Cabo Friense com 22, esses dois já estão classificados, eu diria não matematicamente, mas a classificação já está muito bem encaminhada. Mirassol com 19, também já encaminhou bastante a sua classificação, né? Visto que a gente tem FC Cascavel com 18, e daí Portuguesa do Rio com 16, Bangu com 16. Eu diria que o cenário hoje, a gente tem 3 times brigando por 2 vagas. Obviamente o Mirassol pode entrar numa como diz outro, pode perder os 3 próximos jogos, o FC Cascavel venceu os 3, o Portuguesa do Rio também meteu 5, agora venceu os seus 3 jogos, mas eu diria que ficaria nisso. Eu acho que briga FC Cascavel, Portuguesa e Bangu por uma vaga, por essa 4ª vaga aí, para passar da próxima fase. E então, a gente vai pro grupo dos gaúchos, dos catarinenses. Rapidinho, Richard. Oi. Rapidinho, Richard. Informações. Primeiro, fui olhar aqui quais times tinham empatado, porque o Nacional ganhou do Toledo, né? O Nacional empatou com o Mirassol um jogo e empatou com o Bangu outro jogo. O Toledo empatou com o Bangu. O Bangu, se tivesse ganho esses 2 jogos contra o Nacional e Toledo, hoje teria 20 pontos, seria 3º colocado. E a segunda informação é que eu fui olhar se o atleta Dudu Vieira era o que eu estava lembrando. É sim. Torcedor do Vitória, Dudu Vieira é aquele que estava aqui ano passado, viu? Eu, inclusive, no Google, quando você busca, está lá ele com a camisa a bela do indumentária. Coitado. Mas pode falar do grupo dos seus catarinenses. Vamos lá, vamos para os grupos dos catarinenses, também dos gaúchos, né? Dos nossos amigos aqui do sul, né? Vamos lá, vamos falar aqui e vamos começar falando dele, do Novo Horizontino, melhor campanha da série D, junto com o Altos do Piauí, 27 pontos em 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Novo Horizontino, inclusive, junto com outro time, só temos 2 times invictos Central de Caruaru. Central de Caruaru e Novo Horizontino. A diferença é que o Novo Horizontino tem uma baita numa campanha. E é engraçado esse Novo Horizontino, que não é um time de golear. É um time que o máximo que eles ganharam nessa Série D até agora foi por 2 gols de diferença. Mas é um time muito consistente, é um time que ganha bastante jogos. E não foi diferente no Jorge Ismael de Biase, lá em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. Nesse fim de semana, Novo Horizontino venceu o Marcílio Dias, o nosso querido marinheiro de Itajaí, né? Que uma hora ganha, uma hora perde, um time muito inconstante, o nosso querido Marcílio Dias. E foi lá e perdeu dessa vez. Tomou o gol ali, o Pelé da Série D, Guilherme Queiroz, né? Para quem não lembra, já rodou aí Série B, Série C, não fez nada, mas na Série D ele deita, né? E tá deitando de novo, é o cara desse Novo Horizontino, e fez o gol dele, guardou o gol dele aos 18 do primeiro tempo. O Marcílio Dias, que teve um jogador expulso nesse jogo, aos 26, já do segundo tempo, né? E perdeu de 1-0. Novo Horizontino, que consolidou a sua classificação, né? Só chancelou a classificação na próxima fase. E eu diria sinceramente que esse Novo Horizontino é um time que vai brigar por acesso, vai brigar por fases agudas, porque é um time muito chato e muito difícil. É um time bem complicado ali de você jogar contra, é um time muito joga com linha baixa, tem o Guilherme Queiroz, que nem eu falei, que tecnicamente na série dele ele sobra, ele é um jogador especialista em série D, né? Ele marca muitos gols, ele joga muito bem ali jogando a Série D, e é um time bem montado ali. A zaga do Novo Horizontino, a título de curiosidade, é Edson Borges e Bruno Aguiar. Alô, torcedor santista, alô, torcedor são paulino, são eles mesmo. E vamos seguir, porque a gente teve o outro jogo que teve gols nesse grupo, né? Que foi um jogo que não valeu de nada, que eu acho que meus parentes dos jogadores viram esse jogo, porque realmente não vale nem a pena ver esse jogo.
foi São Caetano 1, Atlético de Tubarão 1. Os dois times já estão eliminados. O São Caetano ainda abriu o placar com Felipe Carvalho aos 29 minutos, lá no Anacleto Campanella, mas Cássio empatou ainda no primeiro tempo mesmo, aos 42, para o Tubarão. E os dois times estão eliminados. O São Caetano tem 6, o Tubarão com 6, inclusive com esse resultado e todos os outros resultados, né? Inclusive aquele 9-0, que ninguém, acho que a gente não vai esquecer tão cedo. São Caetano, lanterninha aí do grupo, certamente vai encerrar essa Série D com uma campanha bem vergonhosa, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, que o São Caetano no começo da Série D nem gostava de disputar a competição, eu vou falar um negócio. Era melhor o São Caetano não ter disputado. E daí a gente teve os outros 2 jogos, a Arena Joinville, 0-0 contra o Pelotas. Jogo terrível tecnicamente. Jogo bem ruim. O Pelotas veio com uma proposta de jogo aí de segurar realmente o resultado. Por quê? Porque o Pelotas tem saldo, né? O Pelotas tem saldo de 10. Pelotas é o grande beneficiado, né, daquele jogo contra o São Caetano, que eu acho que, eu até vou falar daqui a pouquinho, eu acho que no fim ainda vai pesar para a classificação esse jogo. Porque a gente tem o Pelotas aqui 0-0, segurou o Joinville na Arena Jack, e se manteve ali no segundo colocado com seus 16 pontos. E também a gente teve hoje, às 3 horas da tarde, São Luís e Caxias. Thiago, você disse que você ia ver esse jogo. Foi ruim como apresenta ou não foi? Não, até que foi bonzinho. Quero dar graças a Deus que eu não vi, porque eu estava trabalhando no horário, mas eu imagino que deve ter sido pior do que o que a gente está pensando. Eu estou procurando aqui uma pequena estatística, mas termine sua parte do grupo que eu vou soltar essa estatística no final. Pois é, lá no estádio 19 de outubro, lá em Ijuí, lá na fronteira oeste do estado, no interior do estado do Rio Grande do Sul, 0-0 para o Caxias. E vamos falar direto da classificação geral, não tem muito o que falar desses 2-0-0, 2 jogos horríveis. Novo Horizontino com 27, sobrando, tchau e benção, está classificado na segunda fase. A gente tem Pelotas ali com 16, o seu Pelotas que depois daquele 9-0 só está tratando de segurar um empate ali, arrumar uma vitória de 1-0 ali, porque sabe que tem a vantagem, né? Não seria por menos, eu acho que o Pelotas está errado nesse sentido. Se aproveitou da situação do São Caetano aquele dia, fez o seu resultado, fez o seu 9-0, garantiu o seu amplo saldo de gols e vai se sustentar aí, muito provavelmente, no G4 por causa disso. Porque a gente tem Joinville com 16, Caxias com 16 e Marcílio Dias com 15. E a gente tem o São Luís também com 14. Um troço interessante desse grupo. A gente tem do segundo colocado ao sexto uma diferença apenas de 2 pontos. Então todo mundo pode se classificar. São Luís pode se classificar, Marcílio Dias ainda pode se classificar. O Caxias corre risco de ficar fora da segunda fase, que seria, na minha opinião, um grande vexame desse time do Caxias. Que é o time ali que foi montado. O Caxias falava em subir na Série D. Falava não, ainda fala, né? Então seria um grande vexame. A gente tem ali o Jack também, o Pelotas. Vamos ver o que vai dar. Vai ser rodadas bastante interessantes. Na próxima rodada, inclusive, a gente tem confronto direto, Caxias e Pelotas lá no Centenário. Marcílio Dias pega o São Caetano e vamos lá, né, Marinheiro? Pelo amor de Deus, tem que ganhar do São Caetano. E a gente tem outro confronto direto bem interessante, que é São Luís e Joinville. Se o Joinville vencer, o Joinville encaminha a sua classificação. Agora, se o Joinville perder, o São Luís entra de vez na briga pelo G4. É um jogo bem interessante. E o Novo Horizontino, que também vai lá no Domingos Gonzalez, aqui em Tubarão, só cumprir tabela, provavelmente venceu o Tubarão, né? Aqui no sul do estado de Santa Catarina. Enfim, Thiago, passo a bola para ti, é isso. Matei no peito, finalizei e venho com a primeira informação. 2 novos artilheiros. Thiago Marques, da Ferroviária, que meteu um hat-trick. E Thiago Santos, do Itabaiana, que também meteu um hat-trick. São os novos artilheiros da Série D, ambos com 9 gols. A segunda informação é que essa é a edição da Série D com mais goleadas históricas. Nós temos aqui, das 8 maiores goleadas da história da Série D, 4 são em 2020. A primeira é o famoso São Caetano 0, Pelotas 9, a gente já dissecou. A segunda é Plácido
de Castro 9, Vila Aurora 1 em 2011. A terceira é Atlético Acreano 8, Náutico de Roraima 0. A quarta foi ano passado, América de Natal 8, Serrano 0. Esse ano teve Mirassol 8, Nacional 0. Aí o Santos do Amapá meteu um 8-1 no Plástico de Castro, que tinha até essa edição a maior goleada. E 2 7-0 esse ano, ambos sofridos pelo Jaciobá. 7-0 para ABC, 7-0 para Itabaiana. Mas foi isso. Lembrando que na sexta-feira, talvez no sábado para já fechar a rodada, mas mais provável que na sexta-feira, tem a live falando dos jogos que já aconteceram e preparando o terreno para o programa de segunda-feira, tá bom? Então, Richard e Dalice, muito obrigado pelo programa. Na próxima semana a gente já deve praticamente definir os grupos. Muito obrigado a você que assistiu. Lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior clube é o Jaciobá. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.